Os seus lugares. Abra bem os seus olhos nesta noite, de forma bastante atenta. Incline muito bem os seus ouvidos, mas acima de tudo, prepare o seu coração, porque Deus tem algo especial para você neste tema. O basta de Deus. O basta de Deus. Aqui neste fato e nesta passagem bíblica, existem alguns mistérios com essas três pessoas, ou com estes três ministérios, o ministério de Elias e Eliseu, o ministério de João Batista e o ministério de Jesus, mas também com essas três cidades, Jericó, Samaria e Jerusalém. O que é que isto tem a ver com o alerta de Deus para nós nesta noite? Abra a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 3. E o versículo 23 ao versículo 27. A versão que eu pretendo usar aqui é uma versão que eu mesmo fui traduzindo do original, então tem algumas diferenças pequenas e por isto talvez você encontre diferenças muito pequenas, mas importantes. Versículo 23 do capítulo 3 de Deuteronômio diz assim: Eu, Moisés, implorei a Deus dizendo: Ó Senhor, meu Deus, eu sei que começaste a mostrar a tua grandeza e o teu poder a mim, porque sou o teu servo. Pois não existe outro Deus no céu, na terra, que possa fazer coisas tão extraordinárias e maravilhosas como tu tens feito. Peço-te, eu te imploro, que me deixes atravessar o rio Jordão e ver, experimentar a boa terra que fica do outro lado, naquela bela região montanhosa, lá próximo aos montes Líbanos. Mas o Senhor estava irado comigo e não atendeu o meu pedido. Pelo contrário, o Senhor me disse: Basta, Moisés, não fale mais comigo sobre isto. Não fale mais comigo sobre isto. Suba ao topo do Monte Pisga, ou do Monte Nebo, ao topo. E de lá de cima, você olhará para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Mas olhe bem, olhe com atenção, que eu mostrarei a você os segredos da terra, mostrarei aos seus próprios olhos. Porém, você não atravessará o rio Jordão. Há muitos anos atrás, quando eu tive a oportunidade de ler a Bíblia pela primeira vez, quando cheguei neste texto, eu confesso aos irmãos e às irmãs que eu chorei. Por quê? Porque Moisés é Moisés. Moisés é conhecido e é respeitado em todas as religiões, nas principais religiões, pelo judaísmo, cristianismo, islamismo. Moisés tem a história, não é uma história. Moisés tem o chamado, Moisés tem o relacionamento com Deus, e de repente, neste momento, Deus diz para Moisés: Moisés, basta. Se fôssemos usar uma linguagem contemporânea, nós diríamos assim: Deus disse a Moisés: Moisés, por favor, não me fale mais disto. Já estou cheio de você. E tem uma razão pela qual Deus fala desta forma a Moisés. Porque este fato aqui acontecera décadas, no mínimo 30 anos antes deste momento. Aqui era o momento final da vida de Moisés. Aqui já estava sendo passado o cajado para Josué. E Moisés passou pelo menos 30 anos remoendo o basta de Deus. No capítulo 17 de Êxodo, nós encontramos o momento exato em que este fato gerou o basta de Deus. Mais de 2 milhões de pessoas saíram do Egito e agora eles chegam ao deserto de Zim.
Um deserto extremamente caudulento, um deserto extremamente horrível de se viver. Eles chegam neste deserto, 2 milhões de pessoas. Neste deserto havia uma cidade, esta cidade é conhecida como a cidade de Cádiz, e nesta cidade e neste deserto não havia água o suficiente para o povo. Não havia água, obviamente, é um deserto, 2 milhões de pessoas. E então este povo se revolta contra Moisés e Arão. E a revolta é tensa, quase que uma rebelião. Se o irmão puder abaixar um pouco mais o microfone, que está me incomodando. Quase uma rebelião contra Arão e Moisés. E então Moisés e Arão procuram quem pode resolver a situação. Quem é que pode resolver a situação? O Senhor, o Todo-Poderoso, o Tremendo, o Extraordinário. E então Moisés chega diante do Senhor, Moisés e Arão, mas Moisés, como líder, chega diante do Senhor e fala: ó Senhor, a coisa está feia. O povo está com sede, o povo está se rebelando, o povo está murmurando. E o que fazer? A glória do Senhor desce. E o próprio Deus fala com Moisés, como era costume. Deus diz a Moisés: Moisés, pegue o cajado, que o cajado irá resolver esta situação. Porque o cajado é o símbolo do milagre, desde lá, quando vocês estavam no desafio com Faraó. Moisés, então, atende à voz de Deus, pega o cajado, e o Senhor diz a Moisés: Moisés, com este cajado, você convoca o povo, convoca os líderes, e então, Moisés, você irá à vista de todos, como testemunhas, você irá dizer à rocha, você irá falar à rocha, você comunicará com a rocha. Você, Moisés, irá informar verbalmente a rocha. Moisés, você terá a comunicação e irá solicitar que daquela rocha saia água. Pois bem, olha que ordem direta e absurdamente clara Moisés recebera de Deus. Mas, no entanto, Moisés obedece, mas obedece parcialmente. Moisés pega o cajado, chama o povo, e na presença de todos, Moisés então mostra e aponta para a rocha, e ele inicia um discurso. Ele inicia a comunicação, ele começa obedecendo a Deus na sua totalidade, mas logo no início ele diz assim: ouça, povo rebelde. Aqui ele começa a desandar. Por quê? Porque Deus não havia autorizado, nem orientado Moisés a chamar o povo de rebelde. Apesar que o povo era rebelde, mas Deus não havia orientado para que Moisés fizesse isso. E então, Moisés agora, nestas palavras e nesta ação, Moisés diz assim: iremos nós tirar água desta rocha? Nós quem? Eu e Arão? Moisés começa agora a tirar a glória de Deus, e Moisés levanta o cajado. Isto tem um mistério extraordinário, porque vou falar um pouquinho desta rocha. Moisés levanta o cajado e ele bate na rocha 2 vezes, e tendo imediatamente esta rocha brotado água. Se eu perguntasse para você aqui hoje, nesta noite, e para você que está nos acompanhando online: Deus mandou Moisés bater com o cajado na rocha? A sua resposta e a minha é a lógica do texto. Em nenhum momento Deus mandou Moisés bater na rocha, mas Moisés optou como homem, como ser humano, como pecador, como pessoa, como limitado que é. Moisés, neste momento, tirou a glória de Deus, tomou para si a glória de Deus. Ele desobedeceu a glória de Deus e tocou num projeto eterno de Deus, que era a rocha. Porque a rocha é projeto eterno de Deus, e Moisés deveria apenas falar com a rocha e não tocar.
Porque Moisés não tinha autoridade, autonomia, poder, direção para tocar. O único que toca na eternidade é o próprio Deus, porque Ele é sempre eterno. Ele é o alfa, o ômega, Ele é o passado, o presente e o futuro. Para Ele, tudo se fez, para Ele, tudo é possível. Mas para Moisés, não. Moisés, homem. E esta rocha? Aqui tem um mistério que vale a pena realçar. Ainda hoje existe na Jordânia um museu que é exatamente no topo desta montanha. E lá existe um ícone, uma rocha de 5 metros. E aquela rocha, naquela rocha, tem 12 fissuras. E aquelas fissuras, aquelas rachaduras, 12 rachaduras, representa exatamente a água para as tribos que assumiria a nova terra de Canaã. Portanto, esta rocha não era uma rocha estática. Esta rocha acompanhava o povo de Israel, assim como a nuvem acompanhava o povo de Israel. Esta rocha produzia no mínimo, esta rocha deveria produzir no mínimo 40 milhões de litros de águas por dia. É exagero? Não. 2 milhões de pessoas precisando beber água no deserto. 2 milhões de pessoas no deserto. Vamos imaginar que cada um consuma aí 4 litros de águas por dia, sem tomar banho, sem fazer alimento, sem lavar roupa. No mínimo, esta rocha deveria produzir 400 piscinas, medindo 50 por 25 por 2 metros de altura, por dia. Esta rocha caminhava, esta rocha produzia água, esta rocha fazia parte, assim como o maná celestial, esta rocha acompanhava o povo de Israel. E esta é uma das razões pela quais Moisés não tinha autoridade nem autonomia para tocar nesta rocha, que esta rocha era parte dos céus, esta rocha veio do próprio Deus, esta rocha era o próprio Deus manifestado entre o povo. E os anos se passaram, os séculos se passaram, e o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, o Espírito Santo de Deus revela ao apóstolo Paulo que esta rocha é exclusivamente, unicamente, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. O sempre eterno, aquele que era, que é e que sempre será. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já estava ali sendo a água viva. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já estava derramando a presença de Deus e saciando a sede lá no deserto. Mas o apóstolo Paulo agora diz: esta rocha é a rocha que derramou sobre nós a palavra viva, o Espírito Santo de Deus. João capítulo 4, versículo 10, deixa muito claro, esta rocha é a fonte de água viva. Todo aquele que se aproxima desta rocha, toma, experimenta esta água viva que flui do seu interior. Moisés não tinha autonomia para tocar na rocha, porque a rocha é o próprio Jesus Cristo. A rocha é a água viva, a rocha é Jesus, a água é o Espírito Santo de Deus, a fonte de vida abundante. Cristo é a rocha sobre qual a igreja está fundada. Nós dependemos desta rocha, nós estamos firmados em Cristo Jesus. Moisés desobedeceu. E o que Deus não permite é que nenhum ser humano roube a sua glória. Desde a época de Adão e Eva, desde a época de Noé, desde a época de Abraão, desde a época de Isaac e de Jacó, Deus nunca permitiu, nunca irá permitir que um ser humano roube a glória dele. E Moisés, ainda que
não tenha feito isso propositalmente, mas Moisés vacilou e tirou a glória de Deus e transferiu para ele. E aqui o Senhor poderia ter acabado com Moisés. Moisés, você desobedeceu, você perdeu, você destruiu o seu ministério, você fez algo que não deveria ter feito. Mas ao contrário, sabe o que Deus fez com Moisés? Deus falou: Moisés, você não irá experimentar, não irá possuir, não irá viver e conviver na terra prometida. Levarei você ao alto do Monte Nebo, do Monte Pisga, colocarei você no topo daquele lugar. E aqui tem uma primeira lição extraordinária. Nós, homens e mulheres, pecadores, falhos, errantes, nós, homens e mulheres que éramos inimigos de Deus, nós, homens e mulheres que estávamos condenados a perecer para sempre, o Senhor nos resgata e nos coloca no alto, nos coloca na região celestial. Ele, com sua misericórdia, com seu amor, com a sua graça, nos coloca acima das hostes demoníacas e nos sustenta assim como fez com Moisés. Isto é misericórdia, isto é graça, isto é compaixão. O Senhor levou Moisés e falou: Moisés, agora eu vou revelar a você algo extraordinário. E eu fico pensando, se Deus tivesse dado para Moisés um binóculo e falado: Moisés, pega este monóculo, este binóculo e olha, o que você vê, Moisés? Provavelmente, Moisés teria alcançado, com a sua visão limitada, mesmo com o auxílio de um monóculo ou um binóculo, Moisés teria alcançado uns 100 quilômetros ou talvez um binóculo de ultra mega geração, ele conseguiria ir 30, 40 quilômetros com uma boa visibilidade. Mas na realidade, o que Deus fez com Moisés é o mesmo que Ele faz comigo e com você. Ele nos coloca uma lente espiritual. O Senhor Deus Todo-Poderoso nos leva em suas mãos, nos tira do pecado, nos resgata do Egito e coloca sobre os nossos olhos algo extraordinário. O céu começa a ser revelado em nossos corações e um binóculo humano não consegue ver estes detalhes, porque isto vem de Deus para nós. Isto vem de Deus para você. E aqui, Deus então começa a mostrar para Moisés uma visão completíssima do futuro. Do futuro. Eu lembro quando passei pelo processo de consagração ao pastoreio, a comitiva que fazia naquela época análise do pastor, de quem estava recebendo, terminou o seminário, então você passa por uma comitiva, eles te avaliam, faz um teste de teologia e te pergunta algumas situações, pergunta a visão. Eu lembro que naquele ministério que eu estava em Curitiba, nós tínhamos apenas 2 para serem consagrados ao pastoreio. Eu e o meu professor de grego, que era muito mais experiente do que eu e mais velho. E nós 2 estávamos concorrendo à mesma vaga de pastoreio. E nós passamos pelo teste, obviamente a decisão ficou na mão dos pastores daquela comissão que estava para isto. Mas chegando em casa, eu fui orar e o Senhor me deu uma visão. E naquela visão, enquanto eu estava em frente à comitiva, uma carruagem descia do céu, uma carruagem extraordinária descia do céu, e um anjo descia daquela carruagem, a porta se abria, e então uma grande arara de roupas, né, aquela extensão que coloca ternos, ela saía assim, e enorme, enorme. E então o anjo daquela carruagem
pegava um terno e colocava perto de mim e dizia: este não serviu, colocava, este não serviu, e fez isto comigo naquela visão por 4 vezes. E ele olhou para mim e disse: servo de Deus, desta vez não há vestimenta ministerial para você. E naquele momento compreendi que aquele ano não seria consagrado ao pastoreio. E de fato, no outro dia, quando chegamos diante da comissão, a comissão nos elogiou, parabenizou, falou: olha, Edmar, Maurício Capelari, vocês foram bem todos e tal, mas olha, infelizmente, Edmar, dessa vez não será você. Por quê? Porque o Maurício Capelari já é mais velho, ele tem mais experiência, tem mais de 10 anos do que você ainda é um pouco jovem. Enfim, naquele ano não foi o ano que eu fui consagrado ao pastoreio. Uma visão, eu estava certo e seguro que o meu pastoreio não seria naquele ano. Recentemente, novamente, eu tive uma experiência similar a esta. Eu fiz aqui o teste para o doutorado na Unifesp em Guarulhos, doutorado em educação, apresentei na banca, apresentei o projeto, passei nos 3 níveis, e no 4º nível é o nível em que a banca te autoriza ou não a ingressar no doutorado. E isso foi na sexta-feira. No sábado eu fui para a chácara, uma chacrinha que nós temos, e lá eu orei ao Senhor, e o Senhor me deu uma visão daquela banca, dizendo: este homem, ele não é homem para estar no nosso meio. Ele é religioso, ele não é homem para defender o que ele está querendo defender aqui na faculdade. E 3 doutores disseram não para que eu ingressasse no curso de doutorado. Em uma visão, lá na chácara. Na segunda-feira sai o resultado. E o resultado foi exatamente o que o Senhor tinha me mostrado. O que Deus fez com Moisés foi mostrar a Moisés o futuro. E neste futuro, eu gastaria pelo menos 10 semanas, no mínimo, para explicar todos os detalhes que Deus mostrou a Moisés, mas eu quero me ater aqui apenas a estes detalhes, a estes ministérios e a estas cidades. Quando Deus mostrou a visão a Moisés, Deus mostrou o ministério do profeta Elias e Eliseu. Homens de Deus, homens que foram profetas conhecidos como profetas do fogo, profetas defensores da fé, confrontadores, denunciadores das injustiças religiosas e sociais. Eles foram precursores de João Batista. Eles multiplicaram o azeite, eles multiplicaram os pães, eles curaram leprosos, e mesmo após a sua morte, Eliseu ressuscitou um homem, o seu cadáver, os seus ossos, a sua ossada, ressuscitou alguém, um soldado que estava passando, caiu ali, morto na cova, e ele foi ressuscitado. Estes homens, Elias e Eliseu, como precursores de João Batista, que foi precursor de Jesus, nos traz uma lição extremamente importante, e é esta a primeira lição que eu preciso, em nome de Jesus, que você compreenda. A missão que nós, os servos de Deus, temos aqui na terra é exatamente esta: é defender a palavra viva e eficaz, é manter esta palavra como testemunha viva, é defender o que aqui está escrito, é viver segundo a palavra, é ministrar a bênção, é ser precursor da volta de Jesus Cristo através do nosso testemunho, através da nossa vida. E portanto, Elias e Eliseu foram usados nas mãos do Senhor, e nós temos esta autoridade da parte de Deus, porque o Espírito Santo nos capacita para isto. Poderia dizer a você aqui: saia todo medo. Poderia dizer a você que você tem, da parte de Deus, a autoridade, a autonomia para repreender, para abençoar, para estender as mãos.
Você e eu temos esta autonomia. E quando Elias e Eliseu compreendeu este chamado de Deus, eles fizeram conforme o Senhor lhe orientava e os milagres aconteciam. E nós precisamos compreender que quando o Espírito Santo de Deus nos orienta, é porque Ele já preparou o caminho, Ele já ornamentou aquilo que deve ser ornamentado para que você execute da forma como Ele quer que seja executado. Certa vez eu fui pregar em uma praça pública em Curitiba. O Senhor me enviou naquela praça. Eu estava trabalhando, eu já era diretor educacional da igreja, e eu estava trabalhando. Vou me ater a estes detalhes porque é importante. Em um escritório extremamente luxuoso, muito bacana, 2 secretários. E naquela tarde o Senhor disse para mim: Edmar, levanta desta sua cadeira macia e vai pregar lá na Praça Rui Barbosa. E eu sempre gostei de ouvir a voz de Deus. Eu olhei para o meu secretário e falei: Peter, estou saindo. Ele: para onde o senhor vai? Eu falei: vou lá pregar na Praça Rui Barbosa. Ele falou: o senhor vai? Eu falei: vou. Chegando na Praça Rui Barbosa, era como uma estação de Santo André, pessoas andando para todos os lados, mas não havia cobertura como na estação. E eu disse: Senhor, como pregar para estas pessoas movimentando de um lado para o outro? Essas pessoas não param para ouvir o Evangelho. E o Senhor disse: espera um segundo. Meus irmãos, o sol estava literalmente escandaloso naquela tarde. Mas de repente, uma nuvem em cima daquela praça veio, uma nuvem muito escura, e começou a chover torrencialmente naquele lugar. As pessoas então correram para o abrigo, para ficar embaixo do ponto de ônibus, e os pontos ficaram lotados. E eu, obviamente, corri também para esconder da chuva. E o Espírito Santo disse para mim: Edmar, o que você está fazendo aqui? Eu falei: estou escondendo da chuva. Ele disse: eu fiz chover para o povo vir para cá para te ouvir, então você vai para a chuva e prega. E eu fui para a chuva e ali preguei aproximadamente de 5 a 10 minutos. A chuva passou, o sol voltou, e naquela tarde 4 jovens aceitaram a Jesus com aquela palavra. E eu fiquei extasiado, fiquei maravilhado, molhado, mas muito alegre, porque o Senhor havia realizado algo extraordinário. Elias e Eliseu foram chamados para realizar algo extraordinário. Eu e você, nós fomos chamados, escolhidos, lavados e remidos com o sangue de Jesus Cristo para realizarmos o extraordinário. Dê ouvidos a Deus, abra o seu ouvido e mande descer fogo do céu, que o Senhor fará isto por você. Essa foi uma das visões que, com certeza, Moisés contemplou, foi este ministério. Mas Moisés também, naquela visão longa, contemplou o ministério de João Batista. João Batista. Quando olhamos para João Batista, não vemos absolutamente nada. Um homem que vivia no deserto, roupa simples, se alimentava simplesmente de gafanhoto, de mel silvestre, de gafanhoto silvestre. João Batista aparentemente não tinha nenhuma formosura, assim como Jesus Cristo, mas João Batista compreendera que ele fora chamado para uma missão extraordinária. Ele era o precursor, ele abria o caminho para o que viria, o Messias. Ele pregava o arrependimento, ele anunciava a chegada do Messias. João Batista era o batizador e ele batizava nas águas do Rio Jordão. João Batista estava atendendo a profecia de Isaías, que diz exatamente: a voz que clama no deserto. A voz que clama no deserto. E depois o próprio Jesus testemunha que o maior dos profetas foi João Batista.
Mas o Senhor agrega algo que vale a pena lembrar de você. Jesus, referindo a João Batista como maior, ele diz assim: você, eu, faremos obras maiores do que João Batista. Ou seja, você tem um ministério, um chamado, uma comunhão, uma intimidade com a palavra, com o Espírito Santo, que representa mais do que João Batista representou. Por quê? Porque a água viva, a rocha, ela derrama em nós o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus é o Espírito revelador. Ele é o que nos dá autonomia, autoridade, é Ele quem nos direciona, é Ele quem coloca nos seus lábios a palavra de vida, é Ele quem diz a você o que fazer, é Ele quem te orienta, é Ele quem te ajuda a pregar o Evangelho, a anunciar as boas novas, a dizer: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo é poderoso para operar o milagre. É Ele quem tem dado a nós este poder e, portanto, nós podemos exercer o ministério de forma mais poderosa do que João Batista. Algumas semanas atrás nós estávamos no recesso pastoral e aí alguém me ligou: pastor, eu sei que o senhor está em recesso, mas eu preciso da ajuda do senhor, preciso que o senhor ore por mim. Eu disse: olha, pastor não tem recesso. E de fato não tem, meus irmãos. Se você perguntar amanhã para o pastor Hamilton quantas ligações ele recebeu, você ficará assustado. E eu perguntei para aquele irmão qual é o problema. Ele disse: pastor, eu moro neste lugar, neste apartamento, há vários anos. Meu vizinho nunca me incomodou, mas faz algumas semanas o meu vizinho parece que está endemoniado e ele incomoda, bate na minha porta, fala palavrões. Ele mora abaixo, no andar de baixo, ele bate no meu apartamento e xinga. E está terrível, pastor. Eu falei: pois bem, vamos orar? Ele disse: vamos. Nós oramos, uma oração simples. Dedicamos aquele lugar, consagramos aquele lugar e ordenamos em nome de Jesus que aquele vizinho, que Satanás, que usava aquele vizinho, fechasse a boca e que aquele vizinho não tinha mais autonomia para se levantar contra um servo de Deus. E em nome de Jesus oramos assim, ele concordou e ponto final. 2 minutos o máximo de oração. O tempo passou. Quando foi, acho que ontem, ou uns 3 ou 4 dias atrás, recebi o testemunho deste irmão. Pastor, aquela oração que nós fizemos, em nome de Jesus, o vizinho nunca mais, nem vi esse vizinho, não sei o que aconteceu com ele nunca mais me incomodou, nunca mais passou na minha porta, nunca mais veio falar palavrão aqui na porta do meu apartamento, e eu tenho uma bênção maior ainda, pastor. O Senhor preparou uma casa para mim, e eu estou mudando daquele apartamento para casa. Isso é maior do que João Batista fez. E você pode fazer quando o Espírito Santo te orienta. Mas, além deste ministério de João Batista, nós temos o extraordinário ministério do próprio Jesus, que por direção de Deus, o próprio Moisés veio visitá-lo. Mas aqui está o cerne, a base, a rocha. Jesus Cristo é a rocha, Jesus Cristo é o Espírito Santo, Jesus Cristo é a igreja, Jesus Cristo é o Nazareno, Jesus Cristo é o maravilhoso, Jesus Cristo é o conselheiro, Jesus Cristo é o sumo sacerdote, Jesus Cristo é o mestre dos mestres, Jesus Cristo é a pedra viva, Jesus Cristo é o Pai eterno manifestado entre nós, Jesus Cristo é o Messias, Jesus Cristo é o Emanuel, Jesus Cristo é o nosso Salvador, Jesus Cristo é o pão da vida, Jesus Cristo é o Rei dos Reis, o Supremo Pastor, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, a videira verdadeira, o sumo sacerdote, o príncipe da paz, o filho de Davi, o leão da tribo de Judá. Jesus Cristo é o nosso Redentor, Jesus Cristo é o Verbo vivo de Deus para os
cego, Jesus Cristo é a luz. Para o faminto, Jesus Cristo é o pão. Para o sedento, Ele é a água da vida. Para o enfermo, Jesus Cristo é a cura. Para aquele que está morto, Jesus Cristo é a vida. Para o prisioneiro, Jesus Cristo é o libertador. Para o solitário, Jesus Cristo é o amigo. Para o mentiroso, Jesus Cristo é a verdade. Para o viajante, Jesus Cristo é o único caminho. Para o sábio, Jesus é a sabedoria revelada. Para o réu, Jesus é o advogado. Para o perdido, Ele é o Salvador. E para mim, Ele é tudo, 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 tudo. Tudo, 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 tudo. Tudo. Foi isto que Deus mostrou para Moisés. Foi isto que Deus mostrou para Moisés. Mostrou o verbo vivo de Deus. E por esta razão, Moisés não podia de forma nenhuma haver tocado em Jesus Cristo, haver tocado na rocha, porque a rocha é tudo em absoluto. Mas mesmo assim, o Senhor foi misericordioso com Moisés. E se você tiver a oportunidade de ir neste museu, você verá daquele museu essas 3 cidades: Samaria, Jericó, Samaria e Jerusalém. E é proposital essas 3 cidades que Moisés conseguira visualizar. Por quê? Jericó ficava a 60 quilômetros deste Monte Pisga. Jericó é conhecida como a cidade das palmeiras, a cidade cheirosa, a cidade perfumada. Nós, os servos de Deus, precisamos compreender, independentemente da razão, independentemente do seu estilo de vida, independentemente do seu histórico de vida, nós recebemos da parte de Deus uma característica, e esta característica é uma característica de paz, de segurança, uma característica que produz algo extraordinário. Por exemplo, nesta cidade tem um fato que nos chama a atenção, que é a mulher chamada Raabe. Esta mulher era uma prostituta, considerada perdida, considerada pela sociedade uma mulher sem eira nem beira, considerada pela sociedade uma mulher que estava condenada à destruição. Mas esta mulher fez parte da história do antepassado, fez parte da genealogia do próprio Jesus. Isto nos mostra, e isto mostra a você, que independentemente de onde você veio, independentemente da sua história, você tem um lugar diante de Deus. Deus tem um plano extraordinário na sua vida. Você foi, é e será incluso no plano de redenção, salvação, regeneração. E o Senhor tem um novo nome para você. Mas nesta cidade também, o nosso mestre, o Senhor dos senhores, a rocha, séculos depois, ele passa por esta cidade. E a primeira ação de Jesus nessa cidade é curar 2 cegos, ampliar a visão, mostrar a possibilidade de ver algo diferente. Nesta cidade também acontece um dos maiores e melhores encontros que a Bíblia relata, que é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Impressionantemente, esta cidade traz para nós que é possível nós olharmos pela lente do Senhor e nos apropriarmos de tudo que Ele tem para nós. A velha vida já não nos pertence mais. A velha história já não é mais a nova história. A velha história ficou para trás. Os nossos olhos foram abertos. Nós nos encontramos, ou melhorando a frase, Jesus nos encontrou junto àquele poço e nos deu a água da vida, saciou a nossa sede. E por esta razão nós superaremos os obstáculos
da vida. Por esta razão, nós continuaremos firmes em nosso propósito. Jericó nos mostra a possibilidade de superar os desafios, de ultrapassar as barreiras, de romper com o passado e viver uma vida plena no Senhor Jesus. Mas o Senhor mostra um pouquinho mais para Moisés. O Senhor mostra Samaria. Samaria estava a 150 quilômetros, e Samaria é conhecido como sendo a cidade vigia, a cidade guardiã. Samaria era cortada por uma rota comercial, e havia nesta rota comercial muitos assaltantes e roubadores. Mas Samaria, o povo samaritano, tinha o hábito de guardar os viajantes, de guardar aquela rota. E aqui em Samaria também acontece um dos maiores confrontos que nós já observamos na palavra de Deus, quando o profeta Elias pede para descer fogo do céu, e Deus então confronta os deuses diferentes e queimam todos os profetas com fogo do céu. Aqui em Samaria também acontece algo que me chama a atenção, porque Samaria é a única cidade na Bíblia que mistura os seus moradores e começa uma nova etnia. Aqui os judeus começam a se misturar e então surge a etnia dos samaritanos. E os samaritanos são reconhecidos por Jesus Cristo. Os samaritanos são reconhecidos por Jesus Cristo como homens e mulheres que guardam, que cuidam. E aí é a razão pela qual Jesus menciona a parábola do bom samaritano. Porque o samaritano, esta nova personalidade, nova etnia, gerava neles o cuidado uns pelos outros. Jesus também fala deste encontro. Ele, no mesmo encontro da mulher samaritana, Jesus menciona a característica daquela mulher que tinha muitos maridos e que naquele momento o Senhor proporcionava uma nova direção de vida para ela, e ela aceitou o plano do Senhor e foi testemunhar para os seus familiares. Quando nós olhamos para Samaria, nós temos uma perspectiva da nossa vida, de cuidar uns dos outros, ter compaixão, amar e deixar ser amado, perdoar e deixar ser perdoado. Samaria nos fala de compaixão, Samaria nos fala de lugar de pessoas de bom coração. Samaria nos leva a viver a vida conforme o Senhor nos ensina, amando uns aos outros, respeitando uns aos outros. E Moisés, na visão extraordinária que Deus dera a Moisés, Moisés consegue visualizar Samaria, mas não a cidade apenas, mas Moisés consegue ver o próprio Jesus passando por Samaria e mudando o contexto dos irmãos samaritanos. E isso continua acontecendo até os nossos dias. Quando Jesus escolhe nos encontrar, Ele muda a rota, Ele muda o roteiro, Ele muda a história, Ele muda o contexto para te encontrar e transformar o seu coração, transformar a sua vida. Olha, quando a minha mãe estava gestante, o meu pai e a minha mãe eram muito de confusão. Eles brigavam muito. Minha mãe tinha muito ciúme do meu pai. E eu estava sendo gerado. E é claro que neste contexto houve rejeição. E quando eu nasci, automaticamente a minha mãe tentou o suicídio. Na época não tinha muitos meios, mas ela confessa que tomou quase 1 litro de criolina para se matar. Entrou em estado de coma e por 3 meses o recém-nascido teve que ir amamentar em outros lugares, de fazenda em fazenda, de mãe em mãe. E naquela correria, naquela situação, não sei por que razão, eu adquiri uma enfermidade que era basicamente incurável.
Mas o Senhor optou em me encontrar naquele contexto, e aos 7 anos de idade, o Senhor me encontrou e disse: Edmar, farei de você um representante do reino de Deus. Farei de você um homem chamado para a minha obra. E desde então, com 7 anos de idade, eu compreendi que eu tenho a chamada de ser um bom samaritano. E o Senhor já me levou por muitos lugares, por mais de 17 países, trabalhando, fazendo a obra do Senhor, a obra missionária, trabalhando com criança, iniciando igreja de criança, trabalhando com prostitutas, homossexuais, com pessoas drogadas na Espanha e depois na América do Norte. Ou seja, entender o chamado de Deus é olhar a visão de Deus. E Moisés, quando visualizou Samaria, Moisés estava visualizando uma igreja que ama, que acolhe, uma igreja que cuida, uma igreja que resplandece a vontade do Messias, que é amar uns aos outros. E esta igreja somos nós. Somos nós. Mas dentro dessa visão tem Jerusalém, a formosa Jerusalém. 90 quilômetros, Moisés conseguiu enxergar Jerusalém, mas não apenas a Jerusalém terrestre. Moisés visualizou a Jerusalém celestial. Jerusalém é conhecida pelo seu nome, nome de paz, tranquilidade, segurança, legado de paz, harmonia, prosperidade. E aí, quando eu observei isso, eu fiquei atônito, pensei: Jesus, como? Jerusalém é mencionado na Bíblia por mais de 632 vezes. Jerusalém foi destruída totalmente 2 vezes. Jerusalém foi sitiada 23 vezes. Jerusalém foi atacada só na época bíblica 52 vezes. Jerusalém foi captada, cativada 44 vezes. Como é que esta cidade pode ser a cidade de paz, tranquilidade, legado, harmonia, prosperidade? E o Senhor responde a nós e diz: sabe por quê? Porque eu, o Todo-Poderoso, escolhi colocar o meu nome em Jerusalém. Jerusalém é o único lugar no planeta Terra que o céu, a glória eterna, o soberano, desce e cria um link com esta cidade. Nesta cidade, o céu e a terra se encontram. E escatologicamente, nós iremos contemplar, vivenciar esta nova cidade, porque é o lugar onde Deus habita com o seu povo. E nesta cidade, conforme Apocalipse capítulo 21, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais angústia, não haverá morte. Por quê? Porque ali o plano de Deus se fará real e nós estaremos nele. E é por isso que hoje você e eu fomos desafiados a viver um cristianismo como de Elias e Eliseu, a vivermos um cristianismo como de João Batista, e a expressarmos como testemunha viva aquilo que Cristo nos ensina. Mas também somos desafiados a olharmos e superarmos as dificuldades que as pessoas de Jericó, principalmente aquela prostituta, superou e outros superaram. Por isso, eu e você somos convidados e desafiados a olharmos para a história de Samaria e percebermos que há um lugar, há um novo nome, e este novo nome nos leva para a eternidade, que é a Nova Jerusalém. Portanto, nesta noite, receba o desafio de Deus e perceba que você
tem valor, que você tem um chamado, que você é especial. Coloque novamente ali a nossa confissão de fé, a segunda parte. Esta aqui eu preciso reforçar com você. Eu preciso voltar lá e eu quero que você leia isso comigo, porque a próxima tela, a última tela, isso reflete exatamente o que nós somos em Cristo Jesus. Eu quero afirmar para você, em nome de Jesus, você é abençoado e ponto final. Você é redimido e ponto final. Você é perdoado e ponto final. Você é ungido e ponto final. Você é aceito e ponto final. Você é aprovado e ponto final. Você é saudável e ponto final. Você é próspero e ponto final. Você é determinado e nada mudará isto na sua vida, a não ser você mesmo. A não ser você mesmo. Porque da parte de Deus, tudo isto é para você. Da parte de Deus não há mudança. A única aliança inquebrável é a aliança divina, a aliança eterna. Para mim e para você. Moisés errou? Errou. Moisés ultrapassou os limites? Ultrapassou. Moisés tirou um pouquinho a glória de Deus? Tirou. E quantas vezes nós não fazemos isto hoje? Quantas vezes nós levantamos o peito arrogantemente, orgulhosamente e achamos que somos alguma coisa? Achamos que podemos alguma coisa, achamos que temos um pouquinho mais de dinheiro que o outro, achamos que somos um pouquinho mais sabidos do que o outro. Quantas vezes nós nos colocamos na posição de resolver situações onde, se não houver a mão de Deus, jamais seria resolvido? Quantas vezes nós tentamos roubar a glória de Deus? Mas mesmo assim, o Espírito Santo de Deus nos pega desta situação e nos leva para o topo e abre os nossos olhos espirituais e nos mostra objetivos claros pela qual Ele nos chamou. É servo de Deus. Quem não serve para servir, não serve para nada. Nós fomos chamados para servir. Sirvamos com amor, com alegria, sirvamos com o propósito de Deus em nossas vidas. Moisés foi levado para os céus, até hoje não sabe onde foi, se Moisés morreu ou não morreu, existe essa dúvida teológica, mas eu acredito piamente que depois da visão que Deus dera a Moisés, Moisés não poderia ficar entre nós, porque seria glória demais. Vamos colocar-nos de pé. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você tem isto claro no seu coração? Por que é que você foi escolhido, chamado, redimido, lavado, comprado, não com ouro ou prata, mas comprado com o sangue precioso de Jesus Cristo? Qual é o valor da sua vida? Qual é o valor do cristianismo que você vive? Recentemente, eu recebi uma pessoa para mentorear, e ele, depois de algumas conversas, ele falou: olha, pastor, eu preciso do seu óculos, para que eu veja isso que o senhor está querendo me propor. E no próximo momento de aconselhamento, de mentoria, ele me ligou e disse: pastor, eu estou precisando do óculos do senhor novamente, posso ir aí? Pode. Hoje, o Espírito Santo de Deus quer colocar o óculos eterno, o óculos de Deus na sua vida. Você tem um propósito, você tem um valor, você tem um chamado, você foi escolhido, lavado, redimido, e nada pode mudar isto, e você precisa compreender e aceitar isto e viver isto. Mas alguns de nós, às vezes, não conseguimos visualizar isto. E nesta noite, a nossa oração é para que o Senhor derrame o colírio celestial nos seus olhos, e você veja o que o Senhor tem para você. Veja, olha na vida de Eliseu, olha na vida de Elias,
Olha na vida de João Batista, olha a vida do próprio Jesus, olha a cidade de Jericó, de Samaria, de Jerusalém, olhe Moisés. Se Deus fez tudo isso por todo este povo, pode fazer muito mais por mim e por você. Nós vamos orar, e logo após esta oração, eu gostaria de pedir gentilmente, o pastor Anselmo viesse aqui fazer o apelo, porque eu quero fazer uma oração específica sobre esta palavra. E eu quero que você ore comigo desta forma, que o Senhor derrame em você o colírio e te faça visualizar o que Ele tem para você. Esta é a palavra do Senhor para você nesta noite. Este é o basta de Deus. O basta de Deus vai além do bem e do mal. O basta de Deus é para ampliar o seu ministério, o seu chamado, a sua visão, o seu envolvimento, o seu cristianismo. Este é o basta de Deus para mim, para você, como foi para Moisés. Deus está dizendo: ei, tenho algo melhor para você. Ei, quero te mostrar algo nobre. Ei, acorda, venha para o topo, saia daí de baixo, venha para o topo. Eu sei que você errou, mas agora eu tenho algo melhor para você. É isto que o Senhor tem para você nesta noite. Feche os teus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Teu Santo Espírito, Senhor, nós, Senhor, nos entregamos diante da Tua presença, nos lançamos aos Teus pés. Oh, Senhor amado, tenha misericórdia das nossas vidas. Tu és a água viva. Pai querido, Tu és aquele que nos alimenta, que nos fortalece, que nos orienta, que nos encaminha. Tu és aquele que nos chamaste da vida, Pai querido, e vida abundante, vida plena. Paizinho querido, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nesta noite, Pai, derrame sobre nós a Tua visão, derrame sobre nós a presença do Teu Santo Espírito e amplia, Senhor, o nosso relacionamento, a nossa visão. Amplia, Paizinho querido, tudo aquilo que o Senhor quer realizar através de nós. Pai, usa-nos em Tuas mãos de forma poderosa. Oh Senhor, aqui está a Tua igreja, aqui estamos nós. Precisamos crescer um pouco mais na Tua presença, na Tua graça, no conhecimento, na obediência. Pai, nós nos reconciliamos nesta noite. Erramos, Senhor, muitas vezes erramos, muitas vezes tentamos tirar a Tua glória, muitas vezes ultrapassamos os limites, muitas vezes cometemos erros que a Tua palavra não permite, mas nesta noite nós entendemos que a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua compaixão, que o Teu amor é infinito e que o Senhor tem um plano extraordinário para cada um de nós, e nós recebemos este plano, nós queremos viver este plano, praticar este plano, em nome de Jesus. E você pode dizer amém? Amém, amém, amém. Seja abençoado em nome de Jesus.